Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Temos aqui a influenciadora Rafaela Fonseca falando sobre o sogro que infelizmente ontem faleceu. O doutor Paulo, o pai do Gabriel, esposo da Rafaela Fonseca, foi um médico e uma pessoa excepcional. A Rafaela Fonseca, aqui ainda triste, comentou e falou um pouquinho sobre ele. Bom dia, galera. Bom domingo pra nós, né? Pessoal, então, ontem acabamos perdendo esse homem ímpar, né, que é meu sogro. Meu sogro, ele foi diagnosticado com câncer no cérebro em outubro do ano passado, dia 22 de outubro. E de lá pra cá a gente vem lutando, né? Foram meses muito difíceis, porque o câncer, ele te prepara, né, dia a dia. Eu perdi meu pai de câncer também. E o câncer do meu sogro era o do grau mais alto, enfim, não tinha, dentro da medicina não tinha cura, e a gente vinha vivenciando isso e vendo a piora disso. Nós vivemos dias muito difíceis, meses muito difíceis, medo. Quando me perguntam por que você teve 2 casamentos, porque hoje a gente adiantou o casamento religioso e civil pra Goiânia, pra ele conseguir ir, e a gente nem achava que ele conseguiria ir no nosso casamento em agosto, que foi agora dia 3. E Deus foi maravilhoso. Cara ímpar, de uma conduta, de um caráter inquestionável. Eu nunca fui num velório tão cheio em toda a minha vida. 3 horas de velório, tinha mais de 54 coroas. Era tanta gente, ele era tão amado, tão querido, um super médico, super pai, amigo. Tanto de paciente dele, gente, que tinha lá, tanta gente que ele operou, sabe? Era bonito de ver o amor das pessoas. E todo mundo vibrando na mesma sensação de que ele não merecia passar por isso, ele não merecia sofrer e ele precisava descansar. E quando a gente pede pra Deus uma coisa, e ele também estava pedindo nessa reta final, quando a gente tem muita fé, e a gente aqui tem muita fé, Deus atende. E Deus atendeu. E nós estamos bem, o Gabriel tá bem, minha cunhada tá bem, minha madrasta tá bem, a madrasta dos meninos estão bem, minha sogra tá bem. Porque tá todo mundo com aquele sentimento. Ele descansou, ele precisava. E ele cumpriu lindamente a missão que ele tinha aqui na Terra, criou os filhos dele. E agora a nossa vida segue, né? E olha só, gente, a Rafaela Fonseca também perdeu o pai para o câncer. No casamento dela, ela fez questão de homenageá-lo com uma foto. Aqui o sogro, que foi no casamento, ele fez questão de ir no casamento lá na Bahia e também em Goiânia. A Rafaela Fonseca deixou uma bela mensagem aqui para os seus seguidores. Aproveitar cada segundo, porque a vida é muito curta. A mensagem que eu quero deixar hoje pra vocês é que a vida é muito curta, gente. E o câncer, ele mostra tanta coisa pra gente, sabe? Ele mostra que o amor é você ser paciente. Ele mostra que você aprende a valorizar coisas que você nunca parou pra valorizar. Às vezes a gente só trabalha, fica no doido, no automático. E a gente não presta atenção em pequenas coisas, né? E a doença dele ensinou muita coisa pra gente, aproximou muito a gente também. E a gente não entende às vezes os propósitos de Deus, mas tudo na vida Deus tem um propósito. Então quando a gente confia, quando a gente tem fé, quando a gente entrega, a gente sabe que tudo é dele. Deus dá e Deus leva de volta. Quando a gente tem essa sabedoria, essa compreensão, quando a gente tem fé, o processo ele se torna muito mais fácil. E é isso. E pra quem fica a saudade, né? A saudade das lembranças, dos bons momentos. Ontem a gente chorava assim, nem era de tristeza de ter perdido ele, porque a gente sabia que esse momento estava próximo e que ele já estava sofrendo e que era o melhor pra ele. Era da saudade mesmo que ia ficar dos meus momentos, das lembranças, do que a gente não conseguiu viver, né? Do que a gente poderia talvez ter vivido um pouco mais. Mas o tempo, gente, ele vai dando conforto. E eu sei porque eu tenho propriedade pra falar nisso, porque eu perdi o meu pai. E eu me apeguei tanto a Deus, que eu costumo falar que eu tenho uma dupla proteção. Meu pai, ele intercede e ele olha tanto por mim lá no céu que vocês não têm noção. E agora eu tenho 2 pessoas pra olhar por mim, e é o que eu falo com o Gabriel. Agora você vai ter um anjo protetor muito maior do que qualquer coisa. E agora a gente confere o último vídeo da Rafaela Fonseca falando sobre o doutor Paulo. Ele mesmo, debilitado, fez questão de ir ao casamento da Rafaela e do filho Gabriel lá no Arraial da Ajuda, na Bahia. Olha só aqui as fotos. E é isso, a Rafaela Fonseca vai falar mais um pouquinho sobre
esse médico que foi um ser humano maravilhoso, um pai maravilhoso, e que Deus o tenha. E eu costumo falar que eu acho que ele teve uma conversinha com Deus, falou: Deus, eu preciso de ir no casamento do meu filho, porque ele falava comigo: eu vou no casamento de vocês de qualquer forma. E ele foi um homem muito íntegro, muito correto, lutou muito pela vida dele, não desistiu em nenhum minuto. Mas nessa reta final, ele já estava bem cansado, né? Estava bem debilitado. E quando a gente vê a pessoa que a gente ama sofrendo, a gente começa a pedir pra Deus pra fazer o melhor pra ela, né? Pra deixar ela descansar. E essa reta final já estava assim, né? E ele foi tão guerreiro, ele lutou tanto, foi tão lindo ele no meu casamento, no nosso casamento, presenciar essa celebração que ele tanto queria, ele conseguiu também no casamento religioso. Nós fizemos uma viagem em maio maravilhosa lá pra Bento, foi tudo maravilhoso, gente. E agora a gente tá em paz, né? Ele merecia esse descanso, ele não merecia esse sofrimento. Quem passa pelo processo do câncer sabe como é doloroso, como é sofrido, mas eu sempre costumo falar que a gente não pode ser egoísta, né?